Sejam bem-vindos a mais um videoaula aqui no canal Eletroterapia além de protocolos prontos. E o meu objetivo é descomplicar a eletroterapia para você. Eu sou Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e atuo há mais de 10 anos na área da dermatologia e de equipamentos de altas tecnologias. E a videoaula desta semana é quais são os gatilhos que a gente vai enfrentar no tratamento do lipedema. E aí, bora lá? Bom, quem nunca atendeu um paciente com lipedema ou já encontrou um paciente que tem lipedema, mas trata ele por outro objetivo e encontrou muitas das vezes uma grande dificuldade para tratar esse paciente. Porque é muito comum a gente encontrar um paciente que tem lipedema, mas que procure a gente para tratar outra coisa, outra queixa, como por exemplo uma flacidez de abdômen ou até mesmo um tratamento facial, e a gente encontre uma certa resistência ao atender esse paciente. Então, quando a gente pensa sobre os gatilhos que envolvem o lipedema, a gente precisa ficar muito atento ao fato dele ser uma doença crônica e inflamatória. Então, um paciente que tem lipedema, ele é um paciente naturalmente inflamado. Então, se eu não tiver uma modulação desta inflamação, porque eu diria que acabar 100% é bem difícil disso acontecer, porque a gente precisa de uma parceria muito grande do paciente, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Fica muito difícil a gente ter resultados rápidos e evidentes com pacientes inflamados. Então, o principal gatilho que a gente precisa entender é o que na alimentação daquele paciente piora o meu tratamento. Em que sentido? Vou dar o exemplo de mim, que tenho lipedema. Toda vez que eu tenho uma baixa ingesta de água ou tenho um consumo muito grande de glúten, eu tendo a inflamar mais. Eu fico com a perna muito mais inflamada, muito mais inchada e eu percebo um aumento do meu volume adipositário muito rápido. Mesmo que tenha sido ali uma semana que eu comi mais carboidratos, né, mais glúten ali, por exemplo, mas que não foi uma coisa que extrapolei demais a caloria consumida da semana. Isso é muito comum, isso pode acontecer e não é um problema para a maioria das pessoas, mas para mim é um problema. Você também pode ter um paciente que tem uma certa dificuldade na digestão da lactose ou até mesmo da caseína, que são as duas proteínas mais comuns no leite. Então, se aquele paciente, por exemplo, que fez um consumo aumentado naquela semana de derivados de leite, ele pode apresentar um processo inflamatório aumentado e ter um retrocesso no seu tratamento. Não quer dizer que vai ser um empecilho de você voltar à estaca zero da evolução do seu lipedema, mas pode ser que você dê uma freada no seu tratamento. E aí é importante a gente ter isso bem alinhado no atendimento ao seu paciente para que não entremos em questões de frustração, porque é muito comum isso acontecer. Outra questão é saber como está a dosagem dos hormônios do seu paciente. Como a gente sabe que grande parte dos pacientes que têm lipedema, ou seja, o maior número de pacientes são mulheres, nós somos mulheres e pelo fato de sermos mulheres, nós somos cíclicas. Tudo está envolvido, obviamente, com seu ciclo menstrual. Então, toda vez que essa mulher estiver ali no período pré-menstrual, onde ela tende a reter mais líquido, você vai ver uma piora do lipedema. Não diria nem que é um gatilho, mas é necessário que você perceba, porque nessas flutuações hormonais, ela vai tender a fugir um pouco da dieta, o que é natural e esperado por causa do hormônio. Então, muitas das vezes ela vai procurar um doce mais ali naquele período mais pré-menstruação, ou ela vai querer comer uma comida um pouquinho mais gordurosa. E isso está envolvido principalmente com essa flutuação hormonal. Então, se a gente não tem esse controle hormonal e até mesmo essa parceria com outros profissionais que façam essa regulagem hormonal, a gente pode apresentar gatilhos da piora do lipedema. Outra característica clássica do gatilho é o sedentarismo. Se o paciente tende a não ter uma atividade física constante, ele vai tender a acumular mais líquido e, consequentemente, menor nutrição tecidual. Logo, ele vai ter maiores aspectos de piora daquele lipedema. Imagina, o paciente que não se movimenta nunca, aquele paciente que, se puder, passa o dia inteiro sendo de carona ou dirigindo carro, não caminha nem para um ponto de ônibus, por exemplo, ele acaba não tendo esse costume de caminhar ou de movimentar o sangue e até mesmo aumentar a oxigenação do tecido, ele pode sim ter uma piora daquele lipedema. Então, entender que os gatilhos eles vão ser variáveis de paciente para paciente. E esses gatilhos são primordiais a gente prestar atenção e, inclusive, anotar na ficha de anamnese e nos relatórios de atendimento para que você tenha ali uma conexão com o seu paciente, um alinhamento, principalmente, sobre a perspectiva que ele tem sobre o tratamento
e principalmente pelo fato de que tem que estar alinhado a expectativa que ele tem do resultado. Porque quando a gente olha para o lipedema, o fato dele ser uma doença crônica, a gente não vai fazer um tratamento hoje ali de 1 mês, 2 meses e beijo paciente, tchau, nunca mais te vejo. Não é. É um paciente que ele precisa de manutenção no nosso consultório. Então ele precisa voltar ao consultório várias vezes ao longo da vida dele. E aí a gente normalmente fala ali, dependendo do caso, é claro, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses para fazer uma manutenção, para que a gente não tenha aquela multiplicação celular aumentada, para voltar àquele estado original do lipedema. Mas se o paciente já fez todo o tratamento, está numa fase totalmente desinflamada, tem uma alimentação satisfatória, pratica uma atividade física constante, ele vai muitas das vezes precisar de uma manutenção a cada 3, 4 meses. Então, dependendo de como é a rotina e de como é essa parceria, esse casamento que eu brinco, o seu tratamento de manutenção vai ser diferenciado de acordo com os gatilhos que ele ativar durante esse período de pós-tratamento. Então, os gatilhos, eles são primordiais que sejam descritos e muitas das vezes conversado com o paciente logo no início do tratamento. Porque se não houver essa parceria, dificilmente a gente vai ter um resultado satisfatório. Espero que esse vídeo tenha desvendado alguns mistérios que envolvem o gatilho para vocês sobre o lipedema. E caso tenha gostado dessas informações, clica no link do meu perfil e me segue lá no Instagram, porque no dia 12 de agosto eu vou ter uma live Almoço com Jana, onde eu vou abordar sobre correntes excitomotoras no lipedema. Você sabe como utilizá-las? Ah, e não esquece, já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha com seus amigos da área da saúde e estética para que eles também tenham acesso a essas informações. Te vejo na live, hein?